Olá, pessoal, seja muito bem-vindo. Vai começar o podcast da Lucy Mello e por aqui, você sabe, o papo é pop! E hoje quem estou recebendo aqui é a doutora Simone de Leon Martini. Ela é pneumologista, doutora em pneumologia e pós-graduada em longevidade. Aí é que está a cereja do bolo. Uma conversa sobre longevidade hoje aqui, hein? Uma médica que viveu na prática uma virada de propósito ao cuidar do pai aos 92 anos, transformando totalmente a sua visão sobre saúde, autonomia e longevidade. O que essa mulher está estudando sobre esse tema é incrível. Ela é hoje uma das vozes mais relevantes na transição da medicina reativa para uma medicina proativa, baseada em ciência, propósito e performance humana. Já dá para entender que o assunto vai ser denso. Seja bem-vinda, Simone! Lucy, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui falando dessa mudança na minha vida. E, olha, foi uma mudança radical. E eu fico muito feliz porque você veio lá de Gramado, Rio Grande do Sul, né? Aquela terra fria. Tá frio lá agora? Como que tá lá? 18 graus. Ah, tá mais fresquinho, pra né? nós é verão. É. Pra nós lá o frio é 10. Aqui em São Paulo a gente já estaria sofrendo já, na sofrência. Não, pra nós ainda é verão. Ainda é verão. Ô, Simone, eu sempre começo fazendo uma pergunta sobre infância. Então aqui eu queria que você me falasse qual o primeiro momento da sua vida que você percebeu que você gostava de cuidar de pessoas. Não sei se teve esse start ali na infância. Sabe, algo que te marcou, que determinasse depois que você ia cuidar de pessoas, que ia ser médica, pneumologista e tal e coisa. Teve muitos. Teve muitos starts, assim. Eu sou filha adotiva, né? É mesmo? Eu fui adotada com 3 meses e fui muito doente. Tinha uma miocardiopatia, enfim. E não podia fazer exercício. Então, assim, até os meus 7, 8 anos, eu tinha uma limitação muito importante. Então, eu via as outras crianças brincarem e eu não podia porque eu tinha falta de ar. Ah, você tinha falta de ar? Tinha falta de ar. Isso pequenininha. Daí, com 5, então, eu ia muito no pediatra, ia muito no cardiologista. Né? Sim. Quando eu ia no pediatra, pais adotivos, super protetores, me enchiam de roupa. Eu morava em Santa Maria, calorão horroroso. Eu chegava no pediatra e ele tirava toda a minha roupa. Eu achava aquilo maravilhoso, né? Porque a criança cheia de roupa, coitadinha, passando mal. Criança não tem muito frio, né? Essa é a grande verdade, né? A nossa temperatura é igual à do pai. Só que o pai, ele é super protetor, enfim. Chegava lá, ele tirava. E eu, com 5 anos, lembro que eu disse assim, eu quero ser médica de nenê. Oh, olha isso. Talvez ia muito, né? Ia no pediatra, no cardio. Só que minha mãe dona de casa, meu pai militar. Então, assim, naquela época, mulher fazer medicina, não. Já tinha esse estigma, assim, Tinha. Tipo assim, mulher tinha que ser dona de casa. Outras coisas mais leves. Mais leves, não tão densas. Não tão densas. E meu pai... A gente fala mais leve, mas o serviço de casa também não é nada leve, né? Não é nada leve, né? É mais denso mas eu digo, possível. Né? Essa coisa de leve que a gente é mais bem pra brincar mesmo, né? E eu sei que com 16 para 17 anos, ele queria que eu fizesse o concurso do Banco do Brasil. Que era bem tradicional, né? Na época. E Santa Maria é público, né? É universidade pública. Eu fui lá e fiz o vestibular para medicina. Sem falar? Ou não? Sem falar, não. Eu falei, mas eles ninguém não... te levou a sério. Além de não levar a sério, não apoiaram muito. Não apoiaram muito. Mas daí eu passei. Eita! E daí eu entrei com 18 anos na medicina. Nossa, que novinha! Entrei bem novinha. E você tinha irmãos? Mais irmãos ou não? Era filha única? Não, porque eu fui adotada porque eles não conseguiam ter filhos. Né? Entendi. Então, filha única. Menina, e algum momento depois da sua vida você chegou a conhecer os verdadeiros pais ou não? Sim. A minha mãe genética é irmã, né? No caso foi, né? Foi irmã da minha mãe adotiva, né? E ela me deu para adoção porque eu era gêmeas e a minha irmãzinha morreu. E eu não tinha condições de me criar.
Entendi. Então, eu fui doada para adoção com 3 meses. Oh, que bonitinho. Mas que bom que você caiu numa família legal, que te acolheu bem, né? Isso que é importante, sim. né? E num local maravilhoso que eu pude ir para medicina. Para medicina. E aí, lá na medicina, o que você viu lá que te impactou e que falou, que te fez ver que você estava no caminho certo? Você teve esse momento, assim? Santa Maria é uma universidade maravilhosa. É uma universidade incrível, né? Considerada uma das melhores do Brasil, né? Sim, continua sendo. E eu tive o contato com um professor de pneumologia, o Wellington, e ele já na época, eu comecei a acompanhar ele já no 5º semestre, então isso dá o quê? 2 anos e meio. E já comecei a acompanhar na área de pneumologia, então a minha história de pneumologia já vem lá, de lá. Você acredita em destino, Simone? Muito. Porque, olha que coisa louca, né? Você falava que queria cuidar de criança, né? Depois você cai lá dentro e vai direto pra pneumologia, que era um negócio que você tinha de dificuldade lá na infância. Na infância. Olha que loucura, você vai ligando os dados e fala, nossa, essa foi colocada no lugar certo pra trilhar só, né? Só pra ir caminhando, né? Olha que loucura isso. Acho que nada é por acaso. Que coisa incrível. Nada é por acaso. É. E daí eu tinha um sonho de fazer o último ano de medicina em Porto Alegre. E tinha essa oportunidade, enfim. Eu acabei indo fazer o último ano de medicina em Porto Alegre. E depois entrei na pneumologia na Santa Casa. Uhum. Em Porto Alegre mesmo? Em Porto Alegre. Olha. Né, no Pavilhão Pereira Filho. Fiz pneumologia lá. Tá. E daí segui essa trajetória na pneumologia. Eu nunca me vi fazendo outra profissão, de forma alguma, né? Você nunca gosta, então, do que você faz, né? Gosto. Ô Simone, a gente... você teve uma virada grande ali quando você fala do seu pai, quando você assumiu o cuidado do seu pai. O que aconteceu? Que eu queria que você trouxesse para nossa audiência. É uma história muito bonita, né? O que aconteceu aí que a medicina tradicional não conseguiu te responder aí? Quais foram as... Pois é, eu fiz doutorado em pneumologia, dou aula em pneumologia, só que há 2 anos atrás, meu pai com 92 anos, extremamente emagrecido, começou a precisar de cuidador, não conseguia levantar da cama, enfim. E o geriatra, eu levei 2 geriatras, enfim, os colegas, Simone, ele tem 92 anos. Então, assim, esse é o curso natural da né? vida, né? E eu não concordei muito. E nessa época, uma colega me falou da pós-graduação de longevidade. Isso foi em janeiro de 25. Tá, aqui, ali atrás. Ali atrás, bem ali atrás. E eu disse, por que não? Né? Então, eu comecei em função dele. E a virada foi mais do que radical, porque assim, em 6 meses, uma pessoa de 92 anos deixou de ter cuidador. Isso porque ele estava debilitado. Isso, ou seja, em 6 meses eu consegui fazer que uma pessoa que precisava de cuidador voltasse a ter independência. Menina. Como isso? Partindo do básico. Então, assim, estilo de vida. Então, uma pessoa de 92 anos, ela precisa de exercício físico. Então, o exercício físico não é opção. Né? Então, assim, verdade. suplementação não é opção. Por quê? Porque com 92 anos, eles não conseguem mais absorver muitos dos alimentos que eles ingerem quando eles ingerem o que é necessário. O correto. Porque essa altura do campeonato já não estão mais querendo qualquer coisa, né? Ou estão indo... Ou querem só o que querem, o que gostam. As famosas, né? Porcariaiadas. Que não são alimentos, né? Pede uma pizza. Aqui é bom, né? Mas não todo dia. E daí a pneumologista mudou. Então, assim, adoro pneumologia, enfim. Mas... O que é o meu foco em medicina? E acho que isso precisa mudar na cabeça das pessoas. A medicina é uma só, né? Então, como pneumologista, eu tratava a consequência das doenças. Então, assim, o paciente que fumou muito, o paciente com infecção respiratória, enfim, e acabava não vendo o paciente como um todo.
Mas mesmo esse paciente com infecção respiratória, que fumou muito, ele perdeu massa muscular, ele perdeu massa magra, né? E, gente, a suplementação e essa mudança de estilo de vida, a gente muda a vida deles. Começando pela do meu pai, que eu consegui... 92 anos não é tão simples assim. Claro, né? Não, e para você ver um resultado numa pessoa em 6 numa idade meses. dessa, né? Em 6 meses. meses. É incrível. E aí, o que ele não fazia, que ele passou a fazer, que você falou, meu Deus, isso deu muito certo? Tadinho, ele era militar. Pois ele para fazer exercício. Ele era militar e ele começou a me chamar de general, né? Mas tudo bem, ele disse, eu vou ser general. Porque não tinha opção. Então, assim, eu não dei opção. Eu cheguei para ele e disse assim, tu quer voltar a ter qualidade de vida, tu quer voltar a ter independência. Primeiro que o coitadinho, ele não queria ir morar comigo, ele morava sozinho. Claro, né? Então, assim, já é desgastante você ter que, né, saber que tem uma pessoa ali que vai tomar conta de você, né? Você não tá mais sozinho, né? eu tirei ele daquela vida independente e levei pra minha casa. Né? E daí, assim, realmente não tinha opção. O fisioterapeuta ia 3 vezes por semana e fazia exercício com ele. E muitas vezes, principalmente nos 2 primeiros meses, eu chegava em casa e ele dizia, eu estou cansado, eu estou com dor muscular. Eu dizia para ele, que bom. Significa que você tá produzindo... Que bom, né? Tá mantendo a musculatura aí, né? E quando dói é porque tá dando certo. Tá dando certo. E a alimentação também não tinha opção. Né? Então, assim, você precisa se alimentar dessa forma. Você precisa tomar 2 litros de água. Então, para você ver, Lúcia, assim, são coisas básicas, né? Claro. São coisas simples que todo mundo pode fazer. Essa parte da alimentação, da água, pode fazer e pode fazer sempre, né? Desde cedo, E né? do exercício. E exercício. Né? Só fico em dúvida a questão da suplementação, que é uma coisa mais específica, porque a suplementação para uma idade mais avançada, ela é caríssima, né? Então, não sei se todos têm acesso ou podem ter acesso a uma boa suplementação, né? Talvez quando a gente fala em uma suplementação mais completa, ou mais abrangente, sim. Mas se a gente começar um básico bem feito... Já vai chegar lá na frente muito na frente, né? Muito. E o que é um básico bem feito? A maioria dos idosos tem deficiência de B12. A maioria. Porque eles não absorvem. Então, assim, ó, B12 é super acessível. Não é uma medicação cara. Não é cara, é verdade. É super acessível, né? É. Outra deficiência que eles têm, e que eu posso dizer assim, acima de 80%, talvez até mais, tem vitamina D. Que também. Que é só que tem só sol, por exemplo, já... Não, né? Tem que suplementar mesmo. Tem. Por quê? Tá. Porque o sol que vai fazer nós assimilarmos a vitamina D, ele é o sol a partir das 11 horas da manhã. Ah, é? E para nós termos uma excelente absorção, o que seria o ideal? Seria nós ficarmos expostos até a nossa pele ficar vermelha, né? Só que isso aumenta o risco de câncer de pele. E, por exemplo, onde eu moro, que é Rio Grande do Sul, que tem uma incidência enorme de melanoma, não. E a maioria da população lá tem a pele ainda muito clara para ajudar. Verdade, Então, não. Então, vamos repor. Tá tudo né? bem, né? Se temos essa opção, né? Vamos repor. Só que na medicina tradicional, você pega um exame de laboratório e lá tá. Vitamina D, nível ideal, 30. Quando a gente fala em longevidade, não é 30. Peraí. A Lucy quer, aos 30 anos, ter a energia de 30 ou ter a energia de 20? Opa, a gente sempre quer a menor idade, a energia da menor idade. Para a gente ter essa energia, digamos que eu pegasse um papel e eu vou fazer um gráfico, né? Então, assim, aqui está o menor valor, aqui está o maior valor. Tá. Gente, esses são valores do laboratório do pior e de uma média.
Quando eu falo em prevenção de doença, porque a vitamina D, ela age no nosso sistema imunológico de uma forma maravilhosa. É mesmo, Simone? Olha que incrível. Então, ter uma vitamina D com os níveis ideais vai, por exemplo, evitar infecção respiratória, vai ajudar a evitar infecção respiratória. Que é uma coisa que acontece muito com as pessoas de idade, né? Principalmente agora, né? É. Então, qual seria o ideal no idoso se ele não tiver alteração renal, enfim, 50? Não é 30. Então, esses valores limítrofes, claro que sempre num paciente idoso, eu tenho que ver se ele não tem alteração renal, quais as medicações que ele usa. É um conjunto. Conjunto de coisas, né? Não é sair tomando, né? Não é sair Correto. tomando. Mas são coisas simples e são coisas baratas. Sim, é Porque verdade. quando eu falo de D e quando eu falo de B12, Tá dentro de uma São coisa acessíveis. razoável, são acessíveis, são baratinhas, na São verdade, acessíveis. né? É verdade. São acessíveis. É porque quando a gente fala em suplementação, eu já penso logo numa latona daquelas sênior, né? Que você vai na farmácia, aí chega lá, é R$350 uma latinha daquela que dá pra 20 dias. Você fala, ué, vai tomar uma suplementação cara danada dessa, né? Onde o salário mínimo aqui é quanto, né? E o idoso não vai tomar, porque ele não consegue ainda tomar o... Então, Não, mas são coisas simples, são né, coisas doutor? simples. É. São coisas básicas que lá na frente vão fazer toda a diferença. A partir de que idade a suplementação já precisa ser pensada já com esse cuidado preventivo, já, Simone? Falando em longevidade, falando em envelhecimento, né? Nós começamos a envelhecer quando nascemos. Né? Então, uma criança, uma criança de 2 anos, por exemplo, Tá. né? Que mora aqui em São Paulo, Tá. que come na creche, né? Ela precisa de 3 tipos de legumes por dia, ela precisa de 3 frutas por dia. Será que ela faz isso? Será que ela consegue fazer isso? Porque eu atendo pacientes que simplesmente a mãe diz, ele não come legume de jeito nenhum. Fruta, meu Deus, meu filho não come. Então, lá atrás, tem que ver... Então, assim, não tem que começar... Porque o que é a longevidade? É a gente fazer prevenção. Então, quanto antes essa prevenção começar, melhor. Então, eu preciso deixar uma criança começar a ter infecção respiratória de repetição para depois, com 20, 30 anos, ser paciente do pneumologista para o resto da vida? Por quê? Porque teve uma bronquiopatia? Não. Então, começa lá atrás. Por exemplo, você tem uma criança. Deixa a criança brincar na terra. Deixa a criança ter uma exposição. Tem um estudo aqui em São Paulo. Talvez até você saiba o local. Eu sei que é um local que aqui tem mansões e aqui tem favela. E tem... Estamos num local assim, que nós estamos no Morumbi. Aqui tem o Morumbi e tem né, do lado uma comunidade, por exemplo. Né? Então, eu não vou saber te dizer que data que foi feito esse estudo sobre rinite. Sobre rinite. E o N de pacientes, o número de pacientes, foi um N muito bom. Então, foi um estudo muito validado. Tá. O que se viu? Quem é que tinha rinite? A população que morava nas mansões. A população, quanto mais alto o nível socioeconômico, mais alergia respiratória tinha. E a pessoa que morava lá na casa mais simples... lá, né? Não. Não tinha. Por quê? Porque a pessoa que mora na casa mais simples, a criança tem contato com Fica terra. lá fora brincando na terra. É mesmo? Olha que incrível! Então, essa troca, né? O nosso microbioma, que hoje muito se fala muito, o intestino-cérebro, né? Uhum. O nosso microbioma se forma lá quando criança. Daí a coitada da criança que mora, enfim, com muitas condições, ela... Uma casa incrível, tudo limpinho, tudo, né? Ela não pode tocar no chão. Nem tem chão, né, na verdade, né? A casa dessas não tem nem chão, né? Tem o chão tudo arrumadinho, aí lá fora tem uma graminha, assim, muito pouca, só pra fazer uma decoração, design.
Não tem terra no negócio. Não tem terra no Mas você vai negócio. na maioria dessas mansões, Não tem terra. Não tem, Não tem terra. Pra não sujar, porque é tudo arrumadinho. Daí, a coitadinha dessa criança entrou em contato com ácaro, ela começa a espirrar, começa a ter coriza. Então, assim, a incidência de doença respiratória é muito maior. Que incrível. E feito aqui em São Paulo, isso tudo. Isso há muitos anos. Sim, não é sim, estudo mas, de agora, há mas muitos olha que anos. interessante. Alguma vitamina que a gente repõe ajuda nessa questão da alergia ou não? Primeiro, vou falar de rinite de asma, né? Tá. A rinite, ela tem a rinite, não é só alérgica. Então, nós temos a rinite alérgica, que na maioria das vezes é desencadeado, um dos principais é o ácaro, Tá. mas nós temos a rinite não alérgica, né? Então, primeiro, nós teremos que classificar essa rinite, primeira coisa. Segundo, normalmente a rinite ela vai ter gatilhos. Então, assim, gatilho ambiental, enfim. Vitamina vai ajudar? Não é a questão de não ajudar. Eu viria daí pelo outro lado. Se a criança tiver, novamente, uma boa alimentação, um bom sono, enfim, ela vai ter uma imunidade melhor com absoluta certeza. Perfeito. Tá? Mas se ela tiver essas exposições, ela vai ter uma maior incidência de ter doença de viária superior, de ter rinite? Com certeza. Também, com certeza. Qual seria um hábito que é simples e que é eficaz em prevenção? Higiene nasal. Então, assim, a criança a criança pequenininha, começou a ter coriza, começou a ter espirro, lava o narizinho. Hoje tem aqueles rinossouros, enfim, tem aquelas... Lava. Aqueles sprayzinhos, né? Isso. A higiene nasal, ela é muito importante. Ah, interessante. Né? E ela vai ajudar nessa prevenção de doença respiratória. A gente acha que se lavar o narizinho só quando tá já com Começou com a ter, problema lá, porque né? assim, começou a ter coriza, começou a ter espirro, começou a congestionar. Então, lavar o narizinho, por exemplo, dos pequenininhos ajuda muito. Entendi. E isso Muito. vale para os grandes também? Muito. ou não? É? Muito. Olha que incrível. Muito. Ô Simone, eu quero voltar lá no seu pai, porque a história dele é muito bonita. Você estava contando e a gente foi indo para outros caminhos. A gente vai abrindo as janelinhas, né? E vai indo para outros caminhos, né? Que são importantes também, já que você está aqui, a gente tem que tirar a razão. Mas cuidar de um pai idoso ou de uma pessoa idosa, assim, transforma qualquer pessoa, né? Eu queria saber qual foi a lição mais difícil e a mais bonita desse processo. A mais difícil, né, foi ver que, apesar da minha jornada médica, de tudo, todos os estudos que eu tinha, enfim, chegou um momento que eu não consegui ajudá-lo. Essa foi a mais difícil e foi isso que virou a chave. Porque talvez foi isso que fez eu ver, poxa, eu tenho que buscar algo mais, porque eu quero que ele tenha uma qualidade de vida. Eu quero que... Porque nada mais lindo que ter 90, mas ter 90... com independência. Porque era um trabalho que você deveria ter começado lá atrás para ele chegar com 90, que você também não sabia. Mas você disse que ele também recuperou muito bem com esse tratamento que você fez, que a gente vai falar um pouco mais sobre ele. E que ele chegou até a ter namoradas com 92 anos? Com 92 anos. Olha, menina, então ficou bem. Muito bem. A namorada era para conversar, era para ir no cinema, enfim. Óbvio, mas essa companhia... É muito gostoso. Ou seja, ele teve qualidade de vida no final da vida. Então, assim, isso me deixou feliz, sim, né? Eu consegui conviver com ele por 9 meses, né? E os últimos meses dele foram meses que ele conseguiu ter qualidade de vida e conseguiu ter independência, gente. E no fim ele faleceu de uma coisa totalmente... Ele teve uma fratura de fêmur e daí teve uma complicação disso. Que é também comum, né, nas pessoas. Sim. É difícil, né, você ter uma complicação dessa no fêmur e recuperar, né? É bem mais complexo, né? Não que não tenha, mas é mais complexo. Mas não é tão simples não quanto tão simples. uma pessoa mais jovem. Exatamente. Ô Simone, daí quando você participou de uma imersão que eu também participei e que eu acho legal falar, porque a gente conhece o Eduardo Ascioli, que ele é uma pessoa incrível, né? E uma pessoa, assim, preocupada em ensinar o que ele aprende
campeão de judô, uma pessoa assim muito preparada, né? E eu fiz essa imersão que eu sei que você fez também. E parece que ali também virou uma outra chave também. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua experiência com a imersão, né? Até porque a gente conhece ele e eu sei que foi ali que virou uma chave muito importante para você. Traz um pouquinho dessa história pra gente. Primeiro, agradecer o Eduardo Ascioli, né? Porque se eu estou aqui, foi ele. Ele né? falou, nossa, tem uma história incrível que você precisa contar. Eu falei, tá bom. A imersão acabou sendo um presente de uma amiga, então eu vim no dia 23 de janeiro deste ano aqui em São Paulo. Imersão de Ikigai, né? Então, Iki, vida, né? Gai, razão. Então, assim, nesse momento, então, nada é por acaso na vida, mas nesse momento da minha história, a razão de viver. Então, eu acho que todos nós precisamos saber o porquê que nós estamos aqui. Então, qual é o meu Ikigai? Eu acho que a busca do Ikigai, ela tem que ser sempre, então, talvez eterna, sim, porque o meu Ikigai é a medicina, é cuidar, é a saúde, mas hoje é a prevenção. Hoje o meu Ikigai é tratar as pessoas, sim, mas prevenir doenças. Sim. Né? Então, assim, fazer essa prevenção em saúde. E a imersão foi excelente no sentido que valorizar as pequenas coisas. E, às vezes, a pessoa... Porque como é que você vê o seu Ikigai? O que você faz de melhor? O que faz você querer acordar de manhã e ir trabalhar? Eu costumo dizer assim, e digo isso para minha secretária, aqui na clínica, o dia que você acordar e não quiser vir trabalhar, opa, vamos conversar. Porque o trabalho, gente, a gente tem que querer ir, a gente tem que gostar, porque você fica muito mais tempo no trabalho do que mesmo na sua casa, né? E o que é o trabalho? O trabalho tem que ser algo que te faça feliz, que tenha sustentabilidade, como seria uma das... Então, assim, tem que ser algo que te realize, tem que ser algo que te dê sustentabilidade e tem que ser algo que o mundo precise. Olha que lindo. Né? E a gente tem que unir isso. São 5 pilares. Esses são alguns dos pilares. E isso é uma coisa que a gente tem que buscar. É fácil? Claro que não. Claro que não é fácil, porque todo dia a gente vai se descobrindo e vai assim, poxa, acredito que o meu nesse momento é esse, né? Então teve essa virada de chave, mas as pessoas têm que buscar. O que te faz feliz? O que te faz sair da cama todo dia de manhã? Né? E até porque, né, Simone, assim, você a vida inteira trabalhou com isso. Gosta disso. Então você já estava bem no caminho, né? Sim. Mas podia ir um pouco mais, né? Tanto que você virou a chave e mudou o jogo, né? Você falou, não, peraí, então... Mas você tinha preparo para entender isso, né? Porque se estivesse lá no começo de carreira, talvez você não tivesse entendido, né? Então, foi essa jornada que fez você chegar numa imersão dessa e falar, poxa, peraí, eu posso ir mais... Eu posso ir mais, porque eu já tenho repertório para ir mais, né? Então, acho que o Ikigai ficou para mim isso. Puxa vida, peraí, eu tenho repertório, então eu posso ir mais. Isso é muito legal, né? Você fazer essas descobertas. Eu acho que pelo menos uns... Crescimento, a cada 5 anos a gente tinha que fazer uma descoberta dessa, né? Ups, pra gente... Virar uma chave. Virar uma chave. Porque às vezes a gente demora um tempo para fazer isso. Um tempo maior do que 5 anos. Ou talvez mais rápido hoje em dia, né? E sair da zona de conforto, né? E sair da zona de conforto, sair da zona de conforto. Exatamente. Porque virar a chave é sair da zona de conforto. Sair da zona de conforto. É ir pra... Opa! Ó, o pessoal tá me avisando aqui que a gente tem um intervalinho. É rapidinho, intervalinho rápido. Gente, conversa super bacana sobre longevidade com a doutora Simone de Leon Martini, que veio lá de Gramado, Rio Grande do Sul, essa cidade linda. E tá batendo esse papo com a gente aqui hoje. A gente continua essa conversa daqui a pouquinho. Segura aí. Bom, de volta aqui com a doutora Simone de Leon Martini. Que nome chique, né? Simone de Leon Martini. Olha que coisa chique. Batendo esse papo aqui com a doutora Simone, falando um pouco sobre longevidade. Ô, Simone, você costuma dizer que longevidade não é um privilégio, é uma metodologia. Vamos entender um pouquinho isso na prática? Porque você já está com a mão na massa aí, entendendo do assunto. Então, queria que você nos
trouxesse luz para esse tema aqui. Por que metodologia? Né? Hoje, a medicina evoluiu muito, com a inteligência artificial vai evoluir mais ainda, mas hoje nós conseguimos ter uma medicina de precisão. Vou pegar um exemplo. Eu pego 2 gêmeos, né? Um está com sobrepeso, os dois têm em torno de 50 anos, um está com sobrepeso, o outro está magrinho. E os dois, tadinhos. O que está com sobrepeso faz dieta, faz isso e não consegue emagrecer. O que hoje essa medicina da longevidade consegue fazer? Primeiro, gente, o básico bem feito. Tá. O que é o básico bem feito? Tem que ter um sono regular. A nossa microbiota intestinal, ela é extremamente importante. Reposição das coisas básicas. Básicos, vitamina D, vitamina B12 e tal. A parte hormonal, extremamente importante. E nós temos, já temos isso no mundo inteiro, mas hoje a gente tem acesso, por exemplo, à genômica. O que é genômica? Então, eu faço nesse casal de gêmeos um estudo genético. Concorda que nós temos o gene do pai e o gene da mãe, certo, né? Tá, perfeito. Então, ele vai receber os dois, só que no meio desse gene, como se o gene fosse uma palavra, né? Algumas letrinhas mudam, que são os polimorfismos. E esses polimorfismos, eles mudam proteínas, eles mudam enzimas. Com isso, eu vou chamar de o gêmeo A. O gêmeo A, tadinho, ele come alface, ele engorda. Isso é verdade. Tá? E o B não é tão assim. Por quê? Eles pensando que eles são bivitelinos, que eles não nasceram na mesma placenta. Tá. Então, o que se faz com isso? Com essas avaliações genômicas, a gente consegue focar no paciente. Ele é um indivíduo único. E daí, assim, o que é esse foco? Como é que se faz? Como é que se faz essas mudanças? Dependendo do polimorfismo, a tua dieta não vai ser proteína, proteína, proteína. Tem alguns polimorfismos, porque daí isso vem extremamente... Então, isso vai até contra o que hoje a gente escuta. Assim, a maior parte da sua alimentação tem que ser proteína, proteica, o tempo todo proteica, né? E aí a gente fica com uma vontade doida de comer pão Não. e carboidrato. O meu estudo de genômica deu que a minha alimentação para eu emagrecer tem que ser 45% carboidrato. Claro, carboidrato complexo, né? Sim. Então, assim, é só o pãozinho, carboidrato tá, complexo. Pãozinho não, pelo amor de Deus. Carboidrato complexo é batata doce, arroz integral. Não. não. Pãozinho não, Pãozinho, né? uma pizza. Achei que tinha uma dietinha nesse sentido. Nem podia, né, Simone? Não tem como. Mas isso é muito interessante, Simone, porque... A gente, né? Porque a gente vive num mundo de... Não, você pode abrir a internet. Abra. Que o Instagram... sei lá, acho que de... 100% dos personagens, os nutricionistas... Não, para que você fica com saciedade, não sei o quê. Uma dieta boa é não sei quantos de proteína. Ninguém fala de gordura. E o carboidrato é um terror, né? Então, assim, para aquelas pessoas... As duas fazem a mesma dieta, vão na mesma academia, fazem o mesmo exercício físico, comem exatamente a mesma quantidade. Uma emagrece muito e a outra emagrece meia grama e daí na outra semana ela recupera tudo. Gente, isso é o gene. Então, nós não somos iguais, nós somos extremamente diferentes. Então, se eu falo em medicina personalizada e se eu falo em genômica, eu tenho como atuar de uma forma bem pontual, mudando isso e facilitando esse emagrecimento. Que não precisa ser para todo mundo, mas para algumas pessoas específicas que a coisa não vira, né? Tem que ter esse olhar aí, né? Por exemplo. Então, assim, longevidade é começar lá atrás, é prevenção. Ô Simone, há um tempo atrás, me falaram que eu acho que agora faz todo sentido você falando aqui. Me falaram que existia que eles falam que era dieta... Como é que é? Do tipo de sangue.
Não sei se vem daí a conversa, né? Mas era dieta do tipo sanguíneo. Tá. E foi bem interessante, porque eu comprei a do meu tipo sanguíneo e li. Tem uns livrinhos. Então, O positivo, A, não sei o que lá. Até os tipos de sangue lá, que eu não vou lembrar agora. Tá. Pulei essa parte na escola. E aí eu comprei do meu tipo sanguíneo e eu li. E eu falei, nossa, porque ele fala da origem dos povos, né? Então, ele é focado, né, na ancestralidade, na origem dos povos. E daí ele fala, ó, quem tem esse tipo sanguíneo, ele vem dessa linha aqui, das pessoas que, enfim, viviam assim, assim, assim. Vai contando a dinâmica. E aí ele fala, por isso que essas pessoas têm mais necessidade de comer esse tipo de comida e esse tipo de comida. E fazia muito sentido mesmo, porque eu falei, nossa, olha, parece que tá falando comigo, eu sou essa pessoa. Então, eu não sei se tem origem nisso, se tem uma dieta que é específica, assim. E você sentiu diferença? Eu senti, eu falei, não, nem senti diferença, eu já fazia. Eu falei, eu sou essa pessoa que come assim. Então tá tudo bem, né? Comer assim, mas não tinha pizza, viu, gente? Mas, nem o pãozinho. Nem o pãozinho, né? Nunca priorizam essas coisas. E aí eu falei, olha que talvez faça sentido. E eu já falei com várias pessoas, mas eu nunca ouvi falar. Eu fiquei sozinha, não. Existe, tá? Provavelmente os polimorfismos estão ligados a isso. Não vou saber te dizer. Sim, não vou saber te dizer. Só, né, mas porque o que é o polimorfismo? É a troca de uma proteína e de uma enzima, né? Talvez sim. Sim. Talvez sim. Mas isso que tu falou é extremamente pontual, é extremamente interessante, porque assim, todos nós somos únicos. Então, tadinho, você põe 5 pessoas na mesma dieta, vem tudo aquilo pronto, todo mundo comer 200 gramas. Gente, não é. Não é. O que é igual para todo mundo? O que é a base para todo mundo? Exercício físico é a base? Com absoluta certeza. Sim. Né? Sim. Sono é a base? Com toda certeza. Se você não dorme, não pratica exercício, você pode fazer a melhor dieta do mundo que você não emagrece. Isso é verdade. Né? Porque não tem como emagrecer. Então, assim, essas duas bases têm que estarem bem alinhadas. Porque senão eu nem posso pensar em longevidade. Sim. E o que as pessoas erram quando elas pensam em envelhecer com saúde? Qual que é o pecado que a gente comete aqui? Como a gente até estava comentando quando eu cheguei aqui, eu acho que o principal nosso e que talvez como que nós vamos atuar nele, né? O Ikigai surgiu em Okinawa, que é uma ilha onde as pessoas têm mais de 100 anos, né? E por que elas têm mais de 100 anos lá? Elas têm mais de 100 anos, não só porque elas descobriram a razão de viver, mas porque a vida delas é menos estressante. Né? Então, o ideal, no mundo ideal, nós precisamos dormir, o ideal é 8 horas. E quando eu falo em dormir, para nós entrarmos no sono REM, no sono que descansa, é com quarto escuro, é com o menor nível de ruídos possível, sem tela de celular por no mínimo 1 hora antes. Então, isso é muito importante, porque daí a gente vai conseguir entrar no sono REM, porque o sono, ele é a base para nós termos toda a produção hormonal que vai nos dar energia no outro dia. Então, assim, sem essa base, não adianta. Sim. E o estresse, ele é o ponto fora da curva. Só que assim, como que nós, hoje, a gente consegue diminuir o estresse? Exercício. Ajuda? Claro que sim. Quanto de exercício? O mínimo. 150 minutos por semana. E qual é o exercício? Gente, o melhor exercício é o que a pessoa faça. Porque se, eu só posso caminhar, ótimo. Então, aquela coisa que o melhor exercício é A, B, C ou D. Não. Tipo, pessoa mais velha, eu gosto de correr. Se ela pode correr... Se ela consegue. O melhor exercício é aquele que a pessoa te dá consiga prazer, né? fazer, te dá o prazer e que seja 150 minutos por semana. Porque 150 minutos por semana vai influenciar na longevidade. Menos, não. Então, eu preciso de, no mínimo, isso. Você trouxe aqui a genômica, né? Mas você também faz muitos estudos com epigenética e medicina de precisão.
Essa é a base da sua metodologia, esses 3... Qual é a diferença da genômica para a epigenética? Genômica é o gen, então é o que a Lucy nasceu. Uhum. Só que essas proteínas e essas enzimas, que os teus polimorfismos vão ser diferentes, eles não vão determinar que tu vai ter uma doença X, desde que tu consiga, desde cedo, mudar alguns hábitos. Eles apenas dizem, ó, a Lucy tem mais tendência de ter a doença A, B, C e D. Mas, se a Lucy cuidar dos hábitos dela o mais precocemente possível, nós vamos diminuir o risco dessas doenças, A, B, C e D. Que incrível. Tá? A epigenética é tudo o que o nosso meio influencia na nossa saúde. Então, a epigenética nós conseguimos mudar. A epigenética é os gêmeos que um desenvolveu câncer e o outro não. O que desenvolveu câncer era o estressado, o empresário estressado que não dormia, que era obeso, que só comeu errado a vida inteira, mas o outro irmão morava no campo, por exemplo. Por que será que o estressado teve uma neoplasia e o outro irmão não? Os dois tiveram os mesmos genes, mas esse aqui ele fez o gatilho. Então, os dois tinham ABCD. Só que esse que teve a neoplasia, ele fez o gatilho ABCD. Ele comeu errado, ele dormiu errado, ele se estressou. A epigenética, então, é mais voltada ao meio. É o meio que te molda ali, pela epigenética. Exatamente. Como que se faz o exame? Tem um dos exames de epigenética que coleta cabelo e vem um laudo de mais de 40 folhas. E nesse laudo vem, por exemplo, vem inclusive lá... e esse vem em todos os laudos, é incrível, eu nunca vi nenhum laudo que não viesse. Que medo! Você precisa diminuir o uso de telas. Todos os laudos vêm isso. Você precisa, para melhorar a sua qualidade do sono, diminuir o número de telas. Então, assim, essa nossa geração, essa nova geração mais ainda, mas nós precisamos cuidar, né? Cuidar dessa base pensando lá em longevidade. É verdade. Porque a nossa célula, o nosso ciclo celular, ele é de 90 dias. Então, quando a gente faz um exame epigenético, ele está avaliando... por exemplo, você vai fazer todas as mudanças que ele indica, ele vai mudar isso 90 dias. Então, nós conseguimos mudar muitas coisas no nosso organismo. Nós conseguimos tentar não acionar esses gatilhos. Que eu nasci com predisposição para ser diabética, porque isso vem lá na genética. Mas eu não vou ser diabética desde que eu... Tome esses cuidados. Faça tudo certinho. Para ver quantas coisas básicas mudam tudo. Você falou aquele da carótida, que eu fiquei um pouco impressionada. Você falou que quando você nasce, já começa a ter acúmulo. A gente imagina que é a aterosclerose, né? Que a gordura nos vasos começa na vida adulta. 50, depois de 50. Não é sempre assim? Tudo é depois dos 50. A gordura nos vasos começa desde que a criança começa a se alimentar mal. Então, assim, por que os Estados Unidos hoje a maioria da população americana tem doenças cardíacas e tem muito mais que os outros lugares? Olha o padrão alimentar deles. E o padrão alimentar deles é desde pequenininhos. Eles começam com fast food e crianças. Então, assim, essa mudança do padrão alimentar não pode começar aos 20. Então, assim, ó, a criança tomando Coca-Cola. O ideal era a criança já ser educada dentro dessa... Lá na escolinha. Dessa rigidez alimentar para cuidar já de pequeno. Porque daí chega com 20, já tem bons hábitos, né? Porque é muito difícil você mudá-los, né? É mais fácil implantar bons do que mudar depois com 20 e pouco. Deixa quando crescer se vira, né? Porque não tem essa coisa de dar bala, dar doce pro bebezinho, né? Eu nunca dei doce, falei, nunca vou dar doce nunca vou pôr pirulito na boca do meu filho, bebezinhos, tinha um monte de bebezinho que eu via ficar chupando pirulito.
E infelizmente, eu não sei se isso comia as balinhas, refrigerante na mamadeira. Eu falei, meu Deus, que loucura é essa? Salgadinho, né? Hã? E salgadinho. E salgadinho, né? Mas é muito bebezinho. Deixa pra quando tiver maior, né? Que daí vai no aniversário, aí... Nas exceções. As exceções, não né? no dia a dia. Não todo dia, né? Mas eles acostumam e mesmo treinando direitinho ainda, eles ainda gostam dessas porcariazinhas ainda, né? Tu sabe que os pacientes, quando vão no consultório, às vezes eles dizem, mas como que eu faço? E eu digo, pra mim, só tem uma forma, não ter em casa. É verdade. Porque se não tem, a gente não acha, passa à vontade. Se eu tiver chocolate em casa, eu vou comer. Eu sou dessa, eu não vou, nem compro esse trem. Se tiver, eu quero. Então, tem criança, não tem em casa. Não tem em casa o refrigerante, não tem em casa o salgadinho, não tem em casa o doce. A criança... nunca vai comer? Não, como? No aniversário. Eu me lembro quando eu era criança, minha mãe a gente só podia tomar refrigerante no final de semana. No domingo, no almoço do domingo, tinha horário ainda. Acabou? Pronto, agora só a semana que vem. E às vezes a semana que vem não tinha dinheiro, também não tinha. Passava batido. O que era saudável. O que era saudável, né? O que era saudável. Que ótimo. É isso aí, o que era saudável. Ô, Simone, você já está trabalhando essa metodologia. E medicina de precisão é basicamente que é o terceiro pilar aqui, né? Que a gente não falou. Medicina de precisão hoje tem inúmeros exames. Por exemplo, falando de reposição hormonal, né? Puxa, esse é um tema complexo, né? Muito. Uau! Muito. Ai. Muito. Que a gente sabe que não só são também as mulheres que precisam de reposição. O homem também precisa, né, doutora? Só que se gerou um tabu, né? Que hormônio causa câncer. Exatamente. Então, as mulheres ficam apavoradas, não querem nem ouvir falar, né? Exatamente. Então, assim, Você vai falando aí que tem uma pessoa, um pequenino ligando aqui pra mim. Sem problema. Então, assim, é muito importante ter uma avaliação. Então, assim, é óbvio que antes de se fazer uma reposição hormonal, já se parte de uma premissa que precisa de todos os exames. Então, jamais, por exemplo, uma mulher vai começar a fazer uma reposição hormonal se ela não fizer todos os exames. E o mais importante, ela precisa fazer o acompanhamento dos exames. Então, não é só ir lá começar a reposição hormonal e no médico 2 anos depois. Não. Sim. Para ela ter... Porque você tem que entender se está funcionando também. Exatamente. Tem que ver a resposta, tem que avaliar a dosagem, tem tudo. É trabalhoso, né? Tem o resultado? Claro que sim, tem o resultado. Mas, por exemplo, mulheres que estão fazendo reposição hormonal, mas não está dando certo, a dosagem está errada, enfim. Tem laboratórios, os laboratórios são daqui, todos, a maioria são daqui de São Paulo. Tem um exame que se chama Dutch Test, tá? O Dutch Test é um exame de urina de 24 horas, que ele vai analisar quanto de hormônio, de estradiol, de estrol, de progesterona, que o teu organismo necessita. Olha. Então, assim, ele não é o achômetro, não é nada. Ele vai analisar, então, aquelas... Qual é o nome, Simone? Dutch Test. Dutch. D-U-T-C-H Test. Dutch. Dutch Test. Dutch Test. Olha que interessante. Então, aquelas pacientes que, por exemplo, não conseguem ajustar a parte hormonal, continuam com sintomas, continuam com calorões, enfim... Tem exames específicos para dizer, você está realmente, esse hormônio que você está usando está fazendo efeito ou não? Esse hormônio que você está usando é o correto para você ou não? Então, já existe como, com a medicina de precisão, se avaliar isso. Isso é para todos os pacientes? Não, de forma alguma. Para aqueles isso que são têm as exceções, né? As exceções que precisam de ajuda, são né? as exceções que precisam de ajuste. Perfeito. Né? Olha que bacana. Mas o que eu acho é que se teve esse tabu e com isso as pessoas não vão procurar. Exato. E, gente, para nós mulheres é horrível. Nenhuma mulher merece... Então, assim, se ela não tem contraindicação de ter reposição hormonal, pelo amor de Deus. Não merece passar... Sem hormônio, nós perdemos cabelo, a nossa
pele fica sem viço, nós temos coração vai calorões, embora. aumenta o risco de doenças cardiovasculares de uma forma absurda, né? Então, se não há contraindicações, meu Deus, isso é muito importante. Desde que com acompanhamento, é claro, Sim. né? Ô, Simone, você está na área do tratamento dos pulmões ali, mas entendendo que a maioria das pessoas que procura você hoje já procura quando está doente, né? Uhum. Como é que você acha que... Como mudar essa mentalidade? É um país inteiro, né? É um país inteiro que fuma desde cedo, é um país inteiro que bebe muito, é um país inteiro que... Uau! Muito trabalho a fazer aí, hein? E assim, é uma educação que tem que ser constante, sim. E claro que o que eu recebo no consultório são pacientes com doenças crônicas, Claro. né? Muitos com DPOC, que é a doença... O que é DPOC? É a doença pulmonar obstrutiva crônica que é ocasionada pela exposição ambiental, principalmente cigarro, tá? Quando a pessoa fuma, o que o cigarro vai fazer de lesão não tem volta. E lesiona mesmo. Lesiona. Então, assim, eu costumo dizer, parar de fumar, mesmo que tenha 60, 70, 80, no momento que parar de fumar, vai ser muito benéfico. Ajuda. Muito, em qualquer momento. Por quê? Parou de fumar, diminui a lesão. E a perda de função pulmonar que está ocorrendo enquanto que o paciente está fumando, ela é contínua. Ela é contínua. Então, um paciente que hoje já tem tosse de manhã, com secreção, já tem falta de ar para caminhar 100 metros, se ele parar de fumar, ao menos eu sei que o tratamento vai estabilizar o que ele tem. Mas se ele continuar fumando, ele vai perder mais função de pulmão. Uma coisa que é muito importante, Lucy, hoje, a maioria das medicações para DPOC, e quando a gente fala em DPOC grave, tá? O governo dá. Olha. Então, assim, existe pelo governo. O que o paciente precisa fazer para ter acesso? Ele precisa consultar um pneumologista, é claro, Pra ver a situação e dele. fazer um exame que se chama espirometria, que é um exame que avalia a função pulmonar. De acordo com a alteração desse exame, ele ganha a medicação. Perfeito. E essa medicação, assim, melhora a qualidade de vida, melhora a dispneia. Ô Simone, eu sei que a gente poderia até se estender nesse assunto, mas como a gente tem, assim, um pouco tempo, eu não quero desperdiçar a oportunidade de ter uma pneumologista na frente e falar de uma tendência que está acontecendo. Eu sei daqui, porque eu moro aqui, então, mas eu acredito que no Brasil inteiro está acontecendo isso, que são esses... Os vapes. Os tais vapes, né? E eu não sei por que esses vapes estão caindo na mão das crianças. Então, assim, qual é o risco disso para a saúde de uma criança? Vamos começar pela criançada, porque eles estão colocando na mão das crianças. Então, eu queria entender... Tá. O vape, ele é um cigarro eletrônico, né? Existem inúmeros tipos de cigarro eletrônico. Então, quando a gente vê na rua, tem uns que parecem São várias marcas? Vários modelos. Tem uns que parecem, inclusive, USB. Tem uns que são bem pequenininhos, tem outros... E tem uns que parecem uma canetinha, enfim, tem vários. O que isso influencia? Cada tipo de cigarro eletrônico vai ter uma concentração X de nicotina. Então, a concentração de nicotina que eles têm não é igual para todos. Então, a nossa dificuldade de, por exemplo, fazer um paciente parar com o uso de vape já começa aí. Que eu preciso saber qual é o dispositivo e quanto de nicotina que tem. Qual a concentração. Qual a concentração de nicotina. Porque é a nicotina que vicia. E agora eles colocam cheirinhos? Sim. Tem sabores, são saborizados. Tudo bem gostosinho, né? Sim, tem... Tudo para chamar atenção, né? E daí, como nós não sabemos a concentração de nicotina, o que um paciente que começa a usar vape hoje, né? Ele pode desenvolver uma lesão pelo vape em 2 anos ou ele pode desenvolver em 5 anos. Enquanto que quando nós tínhamos o tabagismo a gente sabia que a partir de 5, 10 anos é que vai começar a ter uma lesão. No vape, não. É muito mais direto. Nós não sabemos. Não pode tem estudos ainda. Pode ser rápido,
Então, assim, pode desencadear uma doença pulmonar em 2 anos, que é muito grave, tá? E uma coisa que é muito importante, a dependência química deles vai depender exatamente da quantidade de nicotina do dispositivo. Então, tem adolescentes que, literalmente, eles já têm uma dependência de nicotina muito alta. Minha nossa. Então, para eles pararem de fumar, nós temos que fazer um processo muito semelhante quando a gente faz um paciente parar com o cigarro. Uma coisa de desintoxicação mesmo. Olha que coisa, hein? E assim, ó, primeiro eles têm que querer, né? Então, assim, ó, o tabagismo é a mesma coisa. Se o paciente não quer, não adianta o familiar querer, ele tem que querer. Mas eu acho que nesses jovens, a educação principal é eles saberem que, por exemplo, em 1 ou 2 anos, eles podem ter uma doença pulmonar aguda, que eles vão perder função de pulmão e que nós não resgatamos mais. Então, depois que perde função de pulmão, não se resgata. Não tem o que fazer, doutor. Não tem resgate. Minha nossa. Né? E assim, infelizmente as crianças estão usando também, né? É isso que eu tenho um filho de 12 anos e eu vejo, né? Que tá muito comum, parece que é um brinquedo, né? E eles têm acesso, eu não sei como, têm acesso. Não deveriam ter, Não né? deveriam ter, para começar a conversa, né? Ter. Não deveria ser para criança, isso jamais, né? Porque a criança... não é para criança, a criança mas a criança não tem condição de de entender e de fazer uma escolha dessa, né? Nessas idades, 12, 13, 14 anos, não tem. O pai e a mãe têm que acompanhar isso aí também, né? Mas é importante entender o dano que isso traz também, porque é uma modinha, né? E vejo no Brasil inteiro, né? Até por viajar e tudo, e ver nesses lugares também, aqueles uns negocinhos assim que, né, é muito próprio da cultura árabe, que eles... o narguilé. Narguilé. Esse daí também tem lugares específicos para se utilizar isso e parece que também não é uma coisa... O narguilé, a fumaça que se inala do narguilé também vai ocasionar doença pulmonar obstrutiva crônica. Porque a doença pulmonar obstrutiva crônica vem da exposição ambiental. O narguilé é um deles? Claro que sim. Né, que o pulmão se a gente pensar nele como órgão... a gente inala. Ele parece que é tão delicado, né? A gente inala, passa dentro do pulmão, um negócio quente daquele, claro que vai. A gente inala, né? Agora, o que eu acho dos vapes, quando eu dou aula e que eu falo para os alunos, e às vezes, enfim, tem algum que já teve, ou que conhece alguém que teve a experiência, eu vejo que eles, quando eu falo que a lesão é irreversível... Funciona. Olha, porque eu acho que o jovem, se ele tem a educação e ele vê que, eu não tenho volta. Se eu fizer essa lesão pulmonar, e se eu fizer principalmente a lesão pulmonar aguda, e daí eles se conectam e eles ao menos pensam em parar. Olha. Então, eu acho que é essa educação que precisa. Que a gente outra coisa, é proibir. Gente, os locais têm que ser proibido. Não pode as pessoas fumarem Eu assim, ó, eu acredito que a proibição tem que ser e deve, já é como cigarro, né? Só que as pessoas não entenderam isso ainda, né? Então, para ter esse olhar aí, espero que a gente possa, de alguma forma, alertar aí, né? Através dessa conversa nossa aqui. Doutora, dê o seu @. Você acredita que está acabando já o nosso bate-papo? Passa muito rápido. É rápido, menina. 1 hora é muito rápido. É muito rápido. Quando fala em 1 hora, a gente pensa, meu Deus, 1 hora. Meu Deus, 1 hora para falar. Não, já acabou. Dá lá, o seu Instagram é maravilhoso, você está fazendo um conteúdo. Eu entendo que como é difícil, né, você ter que trabalhar, fazer uma série de coisas e ainda ter que fazer conteúdo, mas eu acho maravilhoso o teu conteúdo, você está ajudando bastante, continue fazendo, eu, né, te incentivo, e as pessoas que querem saber mais sobre o assunto também, continua a conversa lá no seu @. Doutora Simone De Leon Martini. Fechou? Então fica a dica aí, gente. Super obrigada pela companhia de vocês. Doutora, eu que agradeço. Muito obrigada por esse bate-papo, por essa conversa, por esse tempo incrível aqui, pra gente poder conversar sobre tantos assuntos aqui que você trouxe, né, bacanas. Um super beijo pra vocês. Semana que vem tem mais. A gente se encontra por aqui. Tchau, tchau. Até.